Fala pessoal, tudo certo? Então vamos passar algumas dicas de como aplicar o adesivo na sua moto. Temos aqui esse paralama dianteiro e vamos ilustrar com algumas dicas na aplicação. Então começando a parte da limpeza da peça, aqui já temos a peça sem o adesivo, já esperando a parte do novo adesivo para ser aplicado. Então na parte da preparação, a limpeza da peça deve ser feita com o thinner, é o único produto que a gente recomenda para que seja feita a limpeza antes da aplicação do adesivo, pois é com essa limpeza que você vai garantir que o adesivo tenha a máxima aderência na peça. Alguns aplicam, fazem essa limpeza com o álcool, mas o álcool não é recomendado. Ele não limpa todas as impurezas, toda a gordura que tem na carenagem, então o recomendado mesmo é o thinner. Então começando aqui, essa é uma peça bem nova, apenas com poucos arranhões, e esses arranhões a gente precisa remover eles. Então com um estilete a gente faz esse processo de remoção daquelas rebarbas que ficam. Você vai removendo toda aquela rebarba que fica do arranhado de plástico. Pode vir, vai removendo com a unha toda aquela rebarba que fica quando raspa a carenagem. Assim você garante que a superfície fique bem lisa. E também, dependendo da situação, você pode passar uma lixa bem fina aqui para deixar mais liso ainda, né? No caso aqui ele já removeu, então a superfície ficou bem lisa, né? Não ficou nenhuma rebarba visível, nenhuma rebarba para cima. E você já consegue vir com a limpeza do thinner, né? Passando o thinner na carenagem para remover a gordura ou as impurezas. É importante sempre manusear as peças com a mão limpa, também para evitar de largar a gordura, porque essa gordura ou alguma impureza que fica, ela atrapalha na aderência do adesivo. Mesmo que a cola seja muito boa, se a aplicação, ou melhor, se a limpeza não for feita corretamente, a aplicação e a aderência do adesivo pode ser comprometida. Então, por isso, muito importante o processo da limpeza da carenagem com o thinner. Então, agora vamos para a aplicação. Você remove uma parte do liner, que é esse papel marrom que protege a cola. Sendo assim, você consegue manusear o adesivo, protegendo o restante da cola da peça. Então, aqui você centraliza a peça. Aí, a centralização da peça, ou a parte de início da aplicação, vai depender muito de cada tipo de carenagem, de cada molde, mas você precisa ter o ponto de partida e aí você já vai posicionando o adesivo. O adesivo ele é bem maleável, né? Então você consegue trabalhar com o material e agora você vai removendo o liner e vai distribuindo o adesivo na peça, fazendo esse movimento. Dessa forma você garante que não vai ficar bolhas na aplicação e também caso fique alguma bolha você consegue voltar o adesivo, ele é reposicionável, ó, consegue trabalhar com ele vai voltando com cuidado, né? E assim você consegue fazer a aplicação perfeita do adesivo na peça. Muito cuidado na aplicação, na parte quando você estica o adesivo, pois o adesivo é bem maleável. Então é um adesivo que se você aplicar muita força, quando você fizer a aplicação do adesivo, ele pode ficar maior e passar do encaixe da peça. Então com isso, você precisa ter essa técnica de aplicação para que o encaixe do adesivo fique perfeito. Então agora nessa parte, já aplicamos a parte frontal do paralama, ou melhor, essa primeira parte ali, a parte do bico do paralama que a gente chama, e agora a gente já vai fazer o posicionamento do encaixe e vai distribuindo e aplicando até as extremidades. Dessa forma, o adesivo faz o encaixe perfeito. Essa borda da carenagem ficará sem o adesivo, pois como é uma borda pequena, o adesivo não comporta na aplicação. Então ele não ficaria firme ou não teria uma aderência tão boa por se tratar de uma borda muito fina. Então por isso em algumas partes, em algumas bordas, o adesivo ele não consegue dar cobertura. Mas já em outras a gente consegue fazer com que o adesivo chegue ao máximo da borda da carenagem. Os nossos moldes nós desenvolvemos nós mesmos, então com isso a gente garante que as peças e os adesivos fiquem mais completos com a maior cobertura possível na carenagem, com ressalva desses detalhes de algumas bordas da carenagem, que a gente não consegue chegar com um adesivo, senão ele também não teria uma durabilidade. A aplicação do adesivo, a gente não recomenda que você faça a aplicação com o soprador térmico, porque o soprador térmico ele aquece o adesivo e com isso o adesivo ele fica muito macio e ele vai se esticar muito fácil. Então, depois de aplicado o adesivo, aí sim é o momento que você deve passar o soprador térmico. É uma etapa muito importante para a fixação da cola, para a ativação da cola, porque o calor do soprador térmico que ativa a cola. Então, mesmo que você fez a aplicação e ficou tudo certinho, é obrigatório passar o soprador térmico com o calor no adesivo, principalmente nas bordas do adesivo, nas regiões onde tem mais atrito na pilotagem, deve passar o soprador térmico para garantir a aderência do adesivo na peça. Nessa parte, por exemplo, o adesivo, devido à pressão, ele, digamos assim, ele esticou. E olha só como você consegue, com essa técnica de aplicação, trabalhar e, de certa forma, fazer o encaixe do adesivo, mesmo com essa sobra do material. Então, por mais que ele esticou, você consegue distribuir o adesivo na peça e, com essa técnica, você consegue fazer a aplicação para que o encaixe fique perfeito. Como vocês podem perceber, nessa parte o adesivo ele chega bem próximo da borda da carenagem, já que é uma parte reta, uma parte mais plana, diferente da parte da frente do paralama que tem essa última dobra. E como é uma dobra menor, se a gente fizesse o adesivo aqui, seria uma das primeiras partes que ele acabaria descolando com o uso.
Aqui a gente está reposicionando o adesivo, pois tinha ficado uma bolha na parte do meio da peça. Você consegue voltar o adesivo e fazer um reposicionamento, removendo uma imperfeição ou até mesmo uma bolha que ficou. E como vocês podem ver, o adesivo ele encaixa perfeitamente. Aqui ele ficou bem justo na borda da peça. Então, como o nosso adesivo, o molde é bem completo, dependendo na aplicação, se você fizer muita pressão e esticar ele pode passar do encaixe. Como por exemplo aqui, ele ficou bem no limite da peça, até passando um pouco devido à pressão que a gente fez no adesivo. Então, se a gente quiser fazer um acabamento 100% ou voltar um pouco, a gente consegue remover o adesivo e posicionar ele encolhendo de certa forma e distribuindo aquela sobra. Olha só, agora a gente já consegue visualizar o canto da peça. E aqui ficou a sobra do material, o qual a gente consegue distribuindo ela na aplicação. Como o adesivo é bem maleável, o material permite utilizar essa técnica, facilitando a aplicação e também ficando com um acabamento perfeito depois de aplicado. Agora vamos fazer a aplicação dessa peça central, iniciando a aplicação nessa parte, assim a gente garante que o encaixe do adesivo na parte da frente fique perfeito. Agora vamos ilustrar a aplicação do restante dessa peça, forçando o adesivo para vocês verem quanto o adesivo é maleável e se aplicado dessa forma, ele passa muito do encaixe correto da peça. Então vamos ilustrar o quanto o adesivo pode passar da parte da peça se aplicado com muita força. Então, se fizerem dessa forma a aplicação, os adesivos não vão dar o encaixe correto na carenagem. Então agora vamos ilustrar como muitas vezes a gente visualiza que a aplicação é feita assim e aí o cliente questiona que o adesivo é muito grande, que ele não deu encaixe. Então vamos ilustrar quanto o adesivo pode passar do encaixe se for aplicado muita força na aplicação do adesivo. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto o adesivo é maleável. Então essa não é a técnica correta de aplicação e é apenas para ilustrar o quanto o adesivo pode passar da aplicação ou do encaixe, caso for utilizado muita pressão no adesivo. Aqui a gente já vê que ele já vai saindo do posicionamento porque ele foi esticado e aqui a gente já consegue perceber o quanto ele passou do encaixe correto, pois o encaixe correto do adesivo seria até nessa dobra e aqui ele passou praticamente 1 centímetro do encaixe correto da peça. Agora, vamos remover o adesivo, mostrando que mesmo que você cometa esse erro na aplicação, você consegue trabalhar com o adesivo, posicionando então primeiro até onde você quer que o adesivo finalize. Então primeiro vamos aplicar o adesivo onde será a finalização dele, o acabamento final. E agora a gente tem essa sobra. Então essa sobra a gente vai ter que utilizar uma técnica na aplicação, distribuindo no restante do adesivo, sendo assim para que o encaixe fique correto. Então você utiliza essa técnica na aplicação, distribuindo aquela sobra que tivemos devido ao adesivo ter sido pressionado ou esticado muito na hora da aplicação. Então olha só, ainda assim consegue fazer o encaixe correto do adesivo na peça. Claro que vai dar um trabalho a mais, vai exigir mais técnica na aplicação, mas ainda assim você consegue corrigir para que o adesivo fique com um encaixe perfeito. Então olha só, a gente encurtou o adesivo praticamente 1 centímetro nesse curto espaço. Então, mais uma dica, quando você estiver fazendo a aplicação do seu adesivo, caso o encaixe não bater corretamente, ele ficar muito para fora, você consegue, com cuidado, reposicionando o adesivo, fazendo esse trabalho para que o acabamento final fique perfeito. Olha só, toda aquela sobra a gente conseguiu distribuir ela, ficando com um encaixe bem certinho e agora sim finalizado nessa borda da carenagem, ou melhor, nessa curva da carenagem, né? O que antes o adesivo veio mais ou menos até nessa região, né? Então assim, é mais uma técnica e uma dica, né, na aplicação do adesivo. E essa regra, né, essas dicas valem para todas as peças, diferente da peça que você estiver aplicando, essas dicas são válidas. Sendo assim, o adesivo ele está aplicado. E agora, não menos importante, é o calor com o soprador térmico no adesivo. Agora sim, é um momento muito importante que a gente vai fazer a ativação da cola. E a ativação da cola, ela é feita com o calor do soprador térmico, né? E após isso, deixe as carenagens com os gráficos aplicados ou a moto no sol por 3 dias para que a cola tenha cura total, assim garantindo a fixação correta dos adesivos nas carenagens.